Gostaria de compartilhar com os amados mais uma vez o texto de Oséias, capítulo 6, livro do profeta Oséias. Capítulo de número 6. Faremos a leitura apenas no versículo de número 3. Convido os amados a se posicionar em pé. Faremos a leitura, em seguida uma oração. Oséias, capítulo de número 6, apenas o versículo de número 3. Eu vou pedir que a igreja leia, tá bom? Vou poupar aqui um pouco aqui a garganta, né? Eu gostaria de ouvir um grande coral fazendo a leitura que está projetada aí na tela, né? Vamos lá? Senhor Deus e Pai Celestial, graça te rendemos, Senhor, nesta noite, pela Tua palavra, lida os nossos corações. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a Tua graça, que por meio do Teu Santo Espírito possamos compreender nesta noite a Tua palavra e que possamos também, assim como a Tua própria palavra nos desafia, buscarmos o Senhor, procurarmos conhecer o Senhor e tomarmos o Senhor para nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Pode sentar, irmãos. Antes de começarmos essa meditação no texto, é importante nós vermos um pouco o contexto do livro de Oséias, né? Oséias foi um profeta que teve o seu ministério, especialmente no Reino do Norte de Israel, por volta dos anos de 730 a 750 a.C., paralelo ao ministério de Isaías. Então, nós observamos algumas informações importantes, né, a respeito do livro de Oséias, né? Oséias escreve esse livro, na verdade, se nós pudéssemos assim classificar, seria um romance. Uma profecia em forma de romance, onde os 14 capítulos de Oséias é dividido em duas partes. De 1 a 3 fala do relacionamento dele e a sua esposa infiel. E do 4 ao 14 fala das consequências dessa infidelidade conjugal. Mas também retrata o amor de Deus pelo pecador, em especial também pela nação de Israel, que havia se corrompido, havia traído o Senhor, havia adulterado, adorando ídolos no lugar de Deus. Então, podemos ver também que ele mostra a disposição de Deus em perdoar o pecador. E é retratado no relacionamento conjugal de Oséias e Gomer, que mesmo ela traindo ele várias vezes, ele continuava amando a sua esposa. E de tão grande que era o pecado da esposa dele, foi levada ela cativo, foi vendida como escravo. Mas Oséias juntou um certo recurso e foi lá e comprou a sua esposa de volta. Mas isso é uma ilustração do amor de Deus, que mesmo o pecador abandonando o Senhor, ele foi lá e comprou o pecador de volta. Na nação de Israel, isso se aplicou literalmente, irmãos. Deus disse que por causa da desobediência deles, eles seriam levados cativos, como de fato foram.
no ano de 722 a.C., a Síria invadiu a nação de Israel e levou cativo, do jeito que Oséias havia escrito. Aquela história, aquele romance que ele escreve aqui, se cumpriu literalmente na vida de Israel. Mas o Senhor nos desafia, e também desafiou o povo naquela época. A causa da queda de Israel foi justamente a falta do conhecimento de Deus na vida deles. A causa do pecador hoje se atolar cada vez mais no pecado é pela falta do conhecimento de Deus na sua vida. E o texto que nós lemos nos desafia, irmãos, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva, como a chuva serônida que rega a terra. Vamos nos ater aqui a 2 pontos nessa reflexão. Primeiro, aqui nós temos 2 importantes verbos, que é conhecer. Primeiro, conhecer. Conhecer a quem? A Deus. Por diversas vezes o Senhor exortou a nação de Israel, dizendo que o povo estava perecendo por falta de conhecimento de Deus. Disse o Senhor várias vezes por meio dos profetas que o povo pecava por não conhecer o Senhor. Jesus, na sua época ministerial, terreno, exortou o povo dizendo: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E quando a pessoa não tem o conhecimento de Deus, faz coisas que Deus não se agrada. Faz coisas que não está de acordo com a vontade de Deus. Faz coisas que levam a pessoa ao abismo por falta de conhecimento. Vamos observar aqui esse texto que diz: conheçamos. A palavra conhecer envolve vários significados, envolve várias aplicações, mas no contexto que nós estamos aqui, envolve em conhecer a Deus. Certa vez Jesus reuniu seus discípulos e, falando da sua partida, disse que era necessário que ele voltasse ao Pai. Já haviam 3 anos que Jesus havia ensinado os seus discípulos, tirando todas as dúvidas. Mas eles tiveram dúvida, e um deles disse: Senhor, não sabemos para onde tu vai. Como nós vamos saber o caminho? E Jesus disse: olha, é necessário que eu volte ao Pai. Aí um deles, mais uma vez, diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Isso é suficiente para nós. Nós queremos ver o Pai. Queremos que o Senhor nos mostre o Pai. E Jesus se dirige para ele, o nome dele era Filipe, né? Não Filipe diácono aqui, o Filipe apóstolo, tá? E olha para ele com muita ternura, muito carinho, muito amor, e diz: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não tens me conhecido. Pelo menos 3 anos aqueles discípulos estavam seguindo com Jesus, sendo ensinados e treinados por Cristo, vendo os milagres de Cristo na vida deles, na vida das pessoas. Acompanhavam toda a trajetória de Cristo, mas não conheciam o Senhor. Tanto é que Pedro o negou por 3 vezes. Judas Iscariotes o traiu por 30 moedas de prata.
não conheciam o Senhor. Israel, mesmo durante toda a sua história, viu o poder miraculoso de Deus, os milagres de Deus na vida daquela nação, mas gerações após gerações esqueceram do seu Deus. Esqueceram do seu Deus. E o pior de tudo, irmãos, é que eles apenas usavam o nome de Deus, mas faziam tudo diferente do que Deus havia pedido, do que Deus havia mandado. A exemplo da sua prática religiosa, o culto era Jeová, mas a liturgia era de Baal. Diz aqui nesse livro. O nome utilizado era de Deus, mas o sacrifício não era para Deus, era para Baal. E Deus, por meio do seu profeta, diz no versículo 6, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Nesse mesmo período em que Oséias escreve, também Isaías escreve o seu livro, onde Deus diz: estou cansado de sofrer. Eu não suporto mais o ajuntamento solene à iniquidade. Quantas injustiças eram denunciadas pelos profetas, pelo profeta Isaías, pelo profeta Oséias, que eram contemporâneos. Injustiças sociais, práticas que afrontavam a santidade de Deus, e ainda mais usavam o nome de Deus para cultuar, mas esse Deus não era cultuado. O coração deles estava longe de mim, longe dele. Jesus falou isso também. Esse povo me louva só de lábios, porém o seu coração está longe de mim. Não há sinceridade no coração. Não há verdade na sua adoração. Simplesmente porque não conheciam o Senhor. Conhecer envolve buscar a presença de Deus nesse contexto aqui. Conhecer significa saber, primeiramente saber. Eu preciso saber quem é Deus. Eu preciso também, irmãos, reconhecer esse Deus. A ideia aqui não somente de saber quem é o Deus que libertou o povo de Israel, que conduziu ele pelo deserto durante 40 anos, que livrou ele de todos os seus inimigos, que concedeu vitórias ao povo e continuava abençoando aquele povo, mesmo sendo ele de coração endurecido. Eles precisavam reconhecer esse Deus. Quantas pessoas no dia de hoje são abençoadas por Deus, desfrutam das bênçãos de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, e a chuva cai para abençoar tanto o campo do fiel como do infiel. Mas são poucos aqueles que reconhecem que toda boa dádiva vem dos altos céus. Tiago fala isso. Paulo, quando chegou na cidade de Atenas, foi visitar ali o templo dos filósofos, né? E ele começou a perceber, vamos imaginar que a nossa igreja aqui tem essas divisões, né? Esses quadros. E lá, cada quadro havia um Deus, uma dedicatória a um Deus, né? A Júpiter, a Olímpicas, e tal, e tal. E lá no último tinha um escrito assim: ao Deus desconhecido. E Paulo, no seu discurso, diz: olha, esse Deus que vocês não conhecem é o verdadeiro Deus. É o Criador de todas as coisas.
Esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que nos dá vida, e até o ar que respiramos vem dele. E quantas pessoas são beneficiadas por Deus, mas não conhecem esse Deus, não tem uma aproximação desse Deus, não vivencia esse Deus na própria vida, né? Conhecer envolve também reconhecer e ter uma experiência pessoal com essa pessoa, ter uma vivência. Diz um certo pensamento que só conhecemos verdadeiramente uma pessoa a partir do momento que nós passamos a conviver com essa pessoa, né? Só conhecemos uma pessoa se nós tivermos convivência com ele. A mesma coisa com relação a Deus. Só podemos afirmar que conhecemos o Senhor se nós tivermos uma experiência pessoal com esse Deus, uma vida diária com esse Deus. Aí nós vamos perceber que esse Deus, irmãos, é muito diferente do Deus que o mundo propaga. Vamos ver que esse Deus, ele é muito diferente, muitas vezes, desse Deus que é ensinado para as pessoas. Você sabe o que aconteceu com o povo de Israel? De tanto distanciamento de Deus, de tanta ignorância com relação a Deus, passaram a fundamentar suas próprias doutrinas, seus próprios ensinamentos, e passaram a ensinar o povo, e o povo deixou de conhecer o Deus verdadeiro. Passaram a passar uma ideia de um Deus vingativo, punitivo, cruel e até terrorista. E quando Jesus chega, ele encontra um problema sério para resolver. Porque os líderes religiosos haviam implantado na cabeça das pessoas de que esse Deus não se aproximava do homem. Não era um Deus imanente, mas era um Deus que estava muito distante da sua criatura. Mas isso não era novo, não era nenhuma doutrina nova. Platão, na sua época, ensinava isso. Outros filósofos ensinavam isso, que Deus criou a natureza e abandonou e foi viver no seu isolamento. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus sempre presente. Um Deus que está sempre, irmãos, estendendo as mãos. Através do profeta Isaías disse que as mãos dele não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão entupidos para que não possa ouvir. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nos criou, é um Deus que nos ama, é um Deus que se preocupa com cada um de nós, por menor que sejamos. Ele se preocupa, porque Ele nos ama. Gostaria que alguém lesse para mim Salmo 9, versículo 10, e outro irmão lesse para mim Mateus 7, 23, só para nós termos essa ideia do conhecimento de Deus. O que significa isto? Conhecer a Deus. Salmo 9, 10. Por favor, irmão. Este é o conceito de Deus. Este é o conceito de uma pessoa que conhece a Deus. O que ele faz? Ele confia no Senhor. Ele confia no nome do Senhor. Por outro lado, Deus jamais vai desamparar aquele que busca a sua presença. Conhecer a Deus envolve em confiar no Senhor, envolve em buscar Deus para a sua própria vida. Ou seja, ter uma experiência pessoal com Deus, experimentar o Senhor
na sua própria vida. Como disse o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho nessa carne, nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. E o que mais que ele fez? Além de nos amar, o que ele fez, irmãos? Se entregou por nós. E morreu no nosso lugar. Esse Deus amoroso, esse Deus misericordioso, não era conhecido do povo de Israel na época de Cristo, irmão. Porque o ensino da palavra de Deus foi deturpado. O conhecimento de Deus não era uma experiência do povo, mesmo daqueles que ensinavam. Tanto é que Nicodemos, que era mestre da lei, foi lá com Jesus durante a noite aprender com ele. E disse: Senhor, sabemos que tu és alguém enviado por Deus. Porque ninguém pode fazer essas coisas que tu faz se Deus não estiver com ele. Era algo maravilhoso, era algo diferente daquilo que o povo estava acostumado a ver. A mulher samaritana também, naquele diálogo com Jesus, diz: olha, nós sabemos, Senhor, e quando o Messias vier, ele vai nos esclarecer toda a verdade. Porque ela tinha consciência de que muitas coisas que eles aprenderam não era coerente com o Deus que a Bíblia relata, com o Deus que nos ama, no Deus que nos perdoa, no Deus que nos dá o privilégio de desfrutarmos da sua comunhão. E Mateus, o que diz? 7:23. O que diz? Irmãos, é terrível essa fala de Cristo, mas era a realidade. Todos os sábados, às quinta-feiras, porque lá o culto era na quinta-feira e aos sábados, o templo estava lotado de pessoas dizendo que estava adorando o Senhor. Mas o Senhor diz: esse povo me louva só de lábios, porém seu coração está longe de mim. Aqui, nesse texto, as pessoas diziam: Senhor, em teu nome nós curamos, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós fazemos proezas. Mas o Senhor dirá naquele dia: apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Eles buscavam Deus para uma outra pessoa, não para si mesmo. É importante nós falarmos de Cristo para as pessoas, demonstrarmos o amor de Cristo para as pessoas, mas, acima de tudo, é mais importante você buscar Cristo para a sua própria vida. Ter uma experiência real com Cristo. Viver, de fato, o Evangelho do Senhor. Irmãos, não será diferente quando Jesus voltar. Lá no Mateus capítulo 24, ele fala isso. Muitas pessoas vão ouvir de Jesus essa frase: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque não vos conheço. Mas, Senhor, nós estávamos na igreja domingo, às quartas, às segundas, terças, a gente distribuía folheto, a gente distribuía cesta básica, a gente fazia isso, fazia aquilo. Não vos conheço. Por quê? Porque eles nunca buscaram o Senhor para as suas próprias vidas.
nunca viveram realmente a fé em Cristo Jesus. Nunca realmente tiveram uma experiência pessoal com Cristo, dizendo: Senhor, eu reconheço que sou um pecador. Senhor, eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz por mim. Eu reconheço que o Senhor me amou. E aqui está a minha vida nas tuas mãos. Eu quero pertencer a ti. É isso que Cristo quer de nós. É isso que o Senhor quer de nós. E também não basta fazer apenas uma vez. O texto diz aqui que devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Cada vez que nós buscamos o Senhor, irmão, nós aprendemos coisas maravilhosas com Ele. E nós não podemos e nem devemos nos satisfazer em apenas com as mimices, com as migalhas que caem, como diz o Senhor Jesus Cristo, da mesa das pessoas. Nós precisamos, aqui estou falando no contexto espiritual, buscar um banquete para nossas vidas. E como é que isso vai acontecer? Buscando o Senhor, prosseguindo, dizendo aqui, diz o texto, e devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Interessante quando Moisés, eu acho que eu já dei essa ilustração aqui, mas a palavra de Deus diz isso. Moisés estava lá nos campos, apacentando as ovelhas do seu sogro, né? Como era mesmo o nome do sogro dele? Começa com J. Jetro, né? Eu tenho um amigo que é Jetro. Então, o Jetro estava ali apacentando e ele observou ali algo estranho, né? O que ele viu, irmãos? Uma árvore pegando fogo ali. Mas o estranho é que não era a árvore pegando fogo, o estranho era que aquela árvore pegava fogo, mas ela não se consumia. Não era normal. Porque o correto era aquela árvore estar sendo consumida. Na medida que o fogo ia avançando, ela ia sendo destruída. Mas ela permanecia intacta, mesmo pegando fogo. E Moisés teve aquele sentimento de conhecer melhor, averiguar melhor o que era aquilo. Aproximou e foi se aproximando daquela árvore, observando. Aí uma voz diz: epa, para aí, não se aproxime. Por quê? E tem mais, não somente não se aproxime, mas tire a sua sandália, tire o calçado dos seus pés. Por quê, irmãos? Porque o lugar que você está pisando é santo. Gostaria de fazer essa aplicação, irmão, e voltando aqui para o nosso texto. O altar do Senhor é sagrado. O altar do Senhor é santo. E eu não estou falando deste altar, estou falando do altar que está entronizado, Senhor. Ao qual nós temos esse privilégio, por meio de Jesus Cristo, de adentrarmos diante do altar do Senhor. E apresentarmos nas nossas vidas e conhecer esse Deus maravilhoso que nos amou tanto ao ponto de dar o seu Filho Jesus para morrer por nós. Lembrar que é santo a sua presença. Mas como é que é isso? Esses primeiros versículos aqui de Amós, na verdade, o tema é arrependimento. Jesus disse: eu não vim chamar pessoas que se consideram justas ou santas. Eu vim chamar pessoas que reconhecem que são pecadoras, estão dispostas a se arrependerem dos seus pecados. Esse tipo de pessoa que eu vim salvar. Lá naquele contexto de Zaqueu, Zaqueu era um coletor de impostos, né? Trabalhava para o governo romano, né? E os judeus odiavam ele. Ele era judeu, coitadinho, além de baixinho, né? Ainda era odiado pelo seu povo. Você imagina Zaqueu saindo na rua: ei, lá vai o ladrão, esse traidor, aquela coisa toda, né? Aí, um dia ele
viu aquele alvoroço ali, o que está acontecendo, o que é isso? Ah, é Jesus o Nazareno que vai passar, eu quero ver esse Jesus, né? Aí, coitadinho, ele pulando, né? E me lembro das historinhas, viu, irmão? Contando aquela historinha, o Zaqueuzinho querendo pular para ver Jesus, não conseguia, mas ele teve uma ideia, né? Criativo, gente baixinha é criativa, sabia disso, irmão? Ele, viu uma árvore, eu vou subir nessa árvore e vou ver esse Jesus, né? Mas nem precisava disso, sabe por quê? O Senhor conhece todas as coisas. Ele sabe o que pensamos, Ele sabe o que nós sentimos. Ele conhece a nossa vida, sabe quais são as nossas necessidades. Aí o Senhor olha para cima e diz, Zaqueu, mas quem disse para ele que meu nome era Zaqueu? Como é que ele sabe meu nome? Ele sabe todas as coisas. Zaqueu, desce. Eu vou ficar hoje na tua casa, vou repousar na tua casa, vou passar a noite lá na tua casa hoje. Nós vamos conversar, trocar ideias, né? Irmãos, que maravilha, né? Ele achava que ia ser impossível se aproximar de Cristo, mas Cristo estende as mãos e diz, olha, eu vou na tua casa. Aí vem a multidão dizendo, mas Senhor, tu não podes entrar na casa desse homem, porque ele é pecador, ele é um assaltante, ele recolhe nossos impostos. Eu quero que vocês saibam uma coisa. O Filho do Homem veio fazer o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. E quem estava perdido? Cada um de nós, irmãos. Todos nós. Jesus veio buscar e salvar cada um de nós. Foi justamente por isso que ele veio, porque nós não temos nenhuma possibilidade, irmão, de salvar-nos a nós mesmos. Ele veio fazer isso. Justamente porque nós estávamos perdidos, justamente porque nós somos pecadores, justamente porque nós não somos santos, não somos perfeitos, não somos justos, justamente para nós que ele veio. Para nós que temos a coragem de reconhecer, eu sou um pecador. Como Paulo fez. Na carta que ele escreve a Timóteo, ele diz, porque Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É muito fácil apontar erro dos outros, né? É muito fácil atirar para as pessoas, mas o difícil é reconhecer, eu sou um pecador. Eu sou uma pessoa impura. Eu sou uma pessoa injusta. Eu sou uma pessoa infiel. Mas Jesus veio para transformar a minha vida. Hoje nós ouvimos o testemunho do nosso irmão Robson, né? Hoje ele foi muito legal, irmão, esse testemunho. Hoje ele é uma nova criatura. Hoje ele tem uma nova vida. Porque ele reconheceu que ele precisava de Jesus na vida dele. Que o que ele estava fazendo não estava correto. E que Jesus veio para morrer no lugar dele, porque ele jamais poderia se aperfeiçoar. Jamais poderia se salvar. Mas é necessário reconhecer, como Paulo fez, como Zaqueu fez, como Mateus fez, e outros tantos na história. Eu sou um pecador, eu preciso de Jesus. Não adianta apenas buscar uma vez, tem que perseverar buscando esse Deus, tem que continuar. Diz aqui o versículo, prossigamos em conhecer ao Senhor. Prosseguir, nem precisa de explicação, é dar continuidade a esta atividade ou a esta ação. Eu tenho que prosseguir, irmãos. Você tem que perseverar na busca ao Senhor. Talvez alguém possa pensar, pastor, o senhor está dizendo que o crente pode perder. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de intimidade com Deus, de desfrutar da beleza que Deus tem para nós, de não fazer uma coisa uma única vez e parar, de dar continuidade. Deus quer nos abençoar, irmãos. Ele fala aqui, através
desse livro, que a sua vinda é certa, como a alva, a sua vinda é certa. Jesus nos deu uma promessa de que Ele vai voltar. Vai voltar para nos tirar desse mundo tão cruel, tão violento, tão cheio de injustiças, para estarmos para sempre com Ele. E tem mais. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós devemos consolar uns aos outros com essas palavras. Isso deve servir de inspiração, de conforto e consolo para cada um de nós. Nós não vamos viver eternamente nesse mundo, irmão. Isso aqui vai passar. Mas nós temos uma morada eterna com o Senhor. Paulo ainda disse: a nossa fé, aliás, se a nossa esperança se limita apenas às coisas desse mundo, irmãos, somos mais que infelizes de todos os homens. Tem tanta gente esperando que esse mundo melhore. Entra um governo, vai melhorar, entra outro, vai melhorar, cada vez pior. Mas a Bíblia diz que esse mundo vai de mal a pior. E a nossa esperança não deve estar baseada apenas aqui. Não estou dizendo que você não precisa trabalhar, estudar, lutar para ter um padrão de vida melhor. Não, é outra coisa. Eu estou dizendo que você não pode esperar que esse sistema corrompido deste mundo melhore. O próprio Cristo falou isso. E tem mais, não somente a corrupção do sistema, mas também o próprio sentimento pessoal das pessoas. E diz ele: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha aí, irmãos. Hoje nós estamos vivendo na maior era da comunicação entre pessoas, ou deveria ser, mas é o momento que mais pessoas estão cometendo suicídio pelo isolamento. O mundo está conectado, mas as pessoas estão isoladas entre si. Isso afirma pesquisas. As pessoas estão bem do lado aqui da esposa, mandando WhatsApp, dizendo: meu amor, eu te amo. Por que não fala face a face para a pessoa, né? Às vezes tem que postar em rede social. Não sei qual é o interesse, né? Para mim, eu penso assim: a única pessoa que deve saber que eu amo o Felipe Braga é ele. Porque eu tenho que dizer para todo mundo que eu amo o Felipe Braga, já que ele é o único interessado em saber que eu amo ele. Mas isso demonstra um modismo, onde as pessoas se isolam. Vocês são testemunho de que existem esposos isolados de esposa, filhos isolados de pais. Está bem na sala, o pai lá na cozinha: pai, eu preciso fazer isso. É modismo. Mas Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Sabe por quê? Porque não buscam o conhecimento de Deus. Não buscam uma vivência com Deus. Desfrutar de uma comunhão pessoal com Deus, né? Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não apenas conhecer e abandonar, mas tem que continuar firme, né? Eu gosto muito daquele texto de Hebreu lá que diz: devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, continuando firme, né? Jesus, irmãos, foi aquele que se entregou por nós. Se nós olharmos para Jesus, jamais seremos decepcionados. Mas se nós olharmos para o nosso irmão, para o nosso vizinho, para a missionária, para o pastor, você vai se decepcionar. E vai criar em você o quê? Uma coisa que é terrível, chamada de amargura. A palavra amargura vem da palavra mágoa, né? Ou um sentimento acumulado no coração por causa de uma decepção, uma frustração. Tem matado muita gente no dia de hoje. Precisamos deixar que o Senhor tire tudo isso
do nosso coração. Aí está o versículo, obrigado, hein? Devemos olhar para Jesus. Nele jamais você vai se decepcionar. Você está buscando o Senhor na sua vida? Procurando conhecer Deus dia a dia. Buscando ter uma experiência pessoal com esse Deus por meio da fé. Por meio da sua palavra. Por meio de uma devoção pessoal com Ele. Buscando um aperfeiçoamento diário da sua vida. Ou você está buscando apenas aquele conhecimento intelectual dos conceitos de Deus, mas não daquilo que Deus é e pode fazer por você. É isso que Ele quer de nós, essa busca, essa entrega, esse desfrute da própria pessoa de Deus. Incline sua cabeça. Deixe o Espírito Santo do Senhor nesta noite falar ao seu coração. Talvez você tenha se acostumado a ouvir de Deus, até cantar para Deus, mas ainda não fez aquela decisão pessoal: Senhor, eu sou um pecador, eu preciso de Ti na minha vida. Eu preciso do Teu perdão. E nesta noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Quero pertencer a Ti, Senhor. E eu preciso que o Senhor me ajude. Sabe por quê, irmãos? Você precisa de ajuda, porque somente pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus você será capaz de fazer isso. De reconhecer. E Ele tem todo o poder, Ele pode. Será que nessa noite existe alguém entre nós que gostaria de reconhecer Jesus na sua vida? Dizendo: Senhor, eu quero Te receber na minha vida. Quero Te receber como meu Salvador pessoal, como meu amigo pessoal. Porque eu sei que sou um pecador. E eu preciso de Ti. Alguém entre nós? Eu gostaria de orar por você. Qualquer pessoa que estiver sentindo isso no coração, está sentindo o toque do Espírito Santo na sua vida e quer mudar de vida, quer realmente que Deus transforme a sua vida, eis o momento oportuno. Não deixe passar essa oportunidade. Aproveite. Alguém entre nós? Fale conosco, vamos estar ali na porta. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelos momentos que passamos aqui na Tua casa, Te louvando, Te adorando, Senhor, aprendendo a respeito da Tua palavra. Pai querido, que o Senhor esteja utilizando, Deus, essa palavra semeada nesta noite, em benefício de cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito esteja nos incomodando, Senhor, a cada dia, para que possamos buscar o conhecimento do Senhor, uma aproximação do Senhor, uma entrega completa ao Senhor, Pai. Tira de nós, ó Deus, toda impureza, todo orgulho, todo pensamento negativo, Senhor, todo sentimento de amargura que o Senhor esteja tirando de nossos corações e nos dando a paz que emana do Teu Espírito, Senhor. Nos dá o conforto da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém.